Fala galera, tudo bem? Vamos lá. Me chamo Jonatas Oliveira e estamos iniciando um novo projeto. Um projeto chamado Sem Passar Pano FC, Sem Passar Pano Futebol Clube. É isso mesmo. Aqui você vai ter uma opinião sincera, uma opinião verdadeira, porque eu não vou passar pano para ninguém. Meu time, como vocês já estão vendo, sou flamenguista sim, mas eu não vou passar pano para ninguém. Iremos falar sobre a renovação de Felipe Luiz, como vocês viram na capa, e a possibilidade da contratação de Caio Jorge. Então, já chega deixando o like, compartilha para os seus amigos, compartilha para geral. Esse é um projeto que o torcedor tem voz, que você tem voz, e aqui você vai ouvir uma opinião sincera, uma opinião sem clubismo e sem passar pano para ninguém. Jonatas, o que você achou da renovação do Felipe Luiz? Particularmente, no modo geral, eu achei uma renovação boa para o Flamengo. Podendo dizer excelente. Mas tem um porém. Houve um desgaste muito grande de ambas as partes. Sim, um desgaste muito grande. Porque o Flamengo fez uma proposta de renovação em abril, na qual foi a sua primeira proposta de renovação, quando o Felipe Luiz perdeu na Libertadores, se eu não me engano, para o Central Córdoba. O Flamengo perdeu e mesmo assim o Flamengo enviou uma proposta de renovação no qual ele não aceitou, porque ele disse que estava focado em jogos mais importantes. Até aí tudo bem. Mas foram feitas no total de 5 propostas de renovação para o Felipe Luiz e ele não aceitou. E o Flamengo estava tratando diretamente com ele, até ele colocar Jorge Mendes, um empresário que é conhecido como enfiar a faca mesmo nos clubes. Esse mesmo empresário já foi empresário do Cristiano Ronaldo, foi empresário do Felipe Luiz quando jogador. E quando ele coloca um empresário para tomar conta, um empresário que é conhecido por enfiar a faca mesmo nos clubes, no qual ele cobra uma comissão de 10%. Gente, se a negociação já estava sendo tratada com o Felipe Luiz, qual o motivo, qual o sentido de ter um empresário para tratar dessa renovação? E o Flamengo ter que pagar uma comissão de 10%. E o Flamengo está com uma metodologia de não pagar acima de 7,5% de comissão para empresário. E vamos lá. Uma opinião aqui sincera que você não ouviu em nenhum lugar. O Felipe Luiz contratou o Jorge Mendes, correto? Então, automaticamente a gente entende que Jorge Mendes ele estava trabalhando para o Felipe Luiz, correto? Qual o motivo do Flamengo ter que pagar essa comissão? Quem deveria pagar essa comissão seria o próprio Felipe Luiz. Vocês não concordam com isso? Deixa no comentário aí, o que vocês acham? Que se eu contrato um empresário para trabalhar a minha carreira, quem é que tem que pagar o empresário? Eu, que contratei, ou uma outra empresa que está negociando meus serviços? O normal é que eu pague o empresário. Então o normal é o Felipe Luiz pagar a comissão do empresário. Então já estende o desgaste. Já estende, o desgaste com essa negociação. Mas tudo bem. O Flamengo estava com opção de Arthur Jorge, né? Possibilidade, Léo Jardim. E foi falado também do treinador do Estudiantes. Não sei o que, Domingos. Mas o Flamengo contratou Felipe Luiz, né? Contratou, porque o contrato iria acabar e teve que fazer uma nova aquisição, uma renovação. Só que uma renovação que colocou o Felipe Luiz num patamar no qual ele é o segundo salário do Brasil. Segundo maior salário do Brasil. O patamar que ele alcançou salarial é equivalente ao Jorge Jesus. Aí muitos torcedores, muitos flamenguistas vão dizer: ah, mas ele ganhou tudo, ele merece pedir. Tem uma galera lá no meu trabalho, né? Em breve eles estarão participando aqui conosco, que vai falar: ah, mas ele merece, poxa, ele ganhou tudo. Gente, ele só tem 1 ano de profissional. Ele só tem 1 ano de profissional para atingir o patamar de treinadores que já está há bastante tempo no ramo. Jonatas, mas ele ganhou tudo. Se viesse outro treinador, ele não teria que... O Flamengo não teria que pagar mais caro?
Dependendo do treinador, sim. Mas quanto tempo essa pessoa tem de carreira? Quanto tempo ela já vem ganhando? E vamos colocar aqui uma coisa também que provavelmente você não ouviu em nenhum lugar. E aqui, como eu disse, você vai ouvir coisas honestas e sinceras. O Felipe Luiz ganhou praticamente tudo que disputou, correto? Merece um aumento salarial? Com certeza merece. Merece. A gente trabalha sempre para melhorar os nossos vencimentos. Mas se o Felipe Luiz, em 2026, Deus me livre, está repreendido, e ele não vença nada, o Flamengo não conquiste nada, e mais uma vez está repreendido, o Flamengo pode baixar o salário dele? Me diz aí você, torcedor. Se ele não vencer nada em 2026, o Flamengo vai poder baixar o salário dele? Porque se ele ganhou e exigiu um aumento bem alto, bem significativo, e se por acaso não vencer nada, o Flamengo também pode voltar esse salário para o valor original? Não, né? Então, eu acho que não deveria ter esse desgaste todo. Mas vamos dar tempo ao tempo. Isso colocou ele numa corda bamba, porque se ele começar a ter resultados ruins, automaticamente nós iremos dizer: isso ele não estava com a cabeça no Flamengo. E eu entendo isso e acredito nisso. Porque se fosse para renovar mesmo, se o cara tá querendo ficar no clube, irmão, ele vai aceitar. A proposta do Flamengo desde sempre foi boa, desde sempre foi excelente. Não tem cabimento um treinador, uma pessoa, pedir uma renovação altíssima, um aumento altíssimo de salário e uma multa rescisória baixa. Você de fato está com cabeça no Flamengo, Felipe Luiz? Você de fato tinha o Flamengo como sua primeira opção? Porque provavelmente esse empresário Jorge Mendes, ele colocou na cabeça do Felipe Luiz, que, cara, eu consigo te colocar num clube no meio do ano. Porque não faz sentido eu pedir um salário lá nas alturas e na hora de ter uma multa rescisória para defender o intuito, né? Defender a vontade do Flamengo, porque o Flamengo colocou 2 anos de contrato. Então o Flamengo não está pretendendo mandar Felipe Luiz embora. Então como que eu peço um salário altíssimo e a minha multa rescisória é lá embaixo? Para acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jorge Jesus? Que a gente tinha um baita treinador, um elenco forte, e que do nada ele saiu porque a multa rescisória era baixíssima. Então, galera, essa é a minha opinião sincera. Eu não renovaria se eu tivesse com a caneta, com o poder de decisão, mas renovou. Estou feliz porque não precisa vir um outro treinador para ter a adaptação ainda, tá? Então vamos torcer. Nunca vou torcer para o Flamengo perder, jamais vou torcer para o Flamengo perder. Então, mais uma vez, deixa seu like aí para dar aquela moral para o canal. Estamos aí iniciando esse projeto e eu tenho certeza que já deu certo, porque você vai estar junto comigo, então nós iremos crescer juntos. O seu comentário é muito importante para o nosso crescimento também, e pode ter certeza que eu vou responder todos os comentários. Galera, vamos falar agora de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, no qual saiu do Santos para a Juventus, teve uma lesão séria no joelho, e o Cruzeiro contratou da Juventus por 7 milhões de euros mais ou menos, e o Flamengo ofereceu, né? Tudo indica que o Flamengo ofereceu um total de 30 milhões de euros, contando com o Cebolinha. No caso, 22 milhões de euros em dinheiro e o Cebolinha avaliado em 8 milhões. E depois disseram ainda, as notícias é que o Flamengo aumentou para 25%, 25 milhões, de euros, mais o Cebolinha, e a possibilidade de oferecer 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Galera, de fato, eu não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Com esse dinheiro aí, não é possível que um time da grandeza do Flamengo, o time mais rico do país, um time autossustentável que não precisa ser SAF. Nós não precisamos ser SAF. Nós somos autossustentáveis. Nós não precisamos de SAF para salvar o clube. Não existe, não tem que ter uma possibilidade no qual o Flamengo, com 30 milhões de euros, não consiga contratar nenhum jogador melhor do que o Caio Jorge. Ah, mas o Caio Jorge é muito novo e tem o poder de revenda. Sim. E se ele chegar aqui
e não aguentar a pressão? Porque todos os jogadores que chegaram como a maior contratação do Flamengo da época, em primeiro momento ele não rendeu, ele não aguentou a pressão. Então a gente tem 30 milhões de euros para gastar mais o Cebolinha. Gente, vende o Cebolinha. Aí estão dizendo que vão incluir o Matias Vinha na transação também. Cara, que isso? O Caio Jorge passou a ser o quê? O Ronaldo Fenômeno? O Cristiano Ronaldo? O Kylian Mbappé? Não, o Rodrigo, Vinícius Júnior, não tem como, gente. Não tem como o Flamengo não ter um scout para buscar um jogador da mesma potência, do mesmo potencial do Caio Jorge, ou melhor e mais barato. Pessoal, olha quantos jogadores o Uruguai, o país Uruguai, revela para fora. Olha quantos jogadores a Argentina revela. E o Flamengo não consegue encontrar ninguém. Com 30 milhões, galera, a gente consegue contratar o John Arias, que eu acho que vai fazer muito mais sentido. Jonathan, se contratar os dois, top, pô, top. Eu não vou reclamar. Mas de importância para chegar e assumir a bronca, John Arias. E contratar mais um volante aí. Estão muito dizendo, nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre essas especulações, essas possibilidades de mercado. Estão falando muito do Marco Antônio, do São Paulo, que o Flamengo já teve o interesse ano passado e não conseguiu contratar o Marco Antônio. Cara, a negociação do São Paulo com a Lazio é absurda, é ridícula. Um jogador de 25 anos, muito bom, com potencial de seleção brasileira. O São Paulo pegou emprestado durante uma temporada e a opção de compra é de 4 milhões de euros. Gente, 4 milhões de euros o Flamengo paga à vista. Aí se for pegar o Marco Antônio agora, o Flamengo vai ter que pagar aí. Se o São Paulo decidir vender, o Flamengo vai ter que pagar 8. Sendo que ano passado era só ter contratado por empréstimo ou ter comprado logo o cara. Então, o Flamengo precisa ainda de ajustes. A gente não pode se manter sempre no topo, mas se a gente não tem uma base de scout muito top, uma base de jogadores, categoria de base top, porque não tem como a gente não ter um zagueiro de grande potencial. Temos, mas o Felipe Luiz não usa. Então, galera, a minha opinião sobre Caio Jorge, por esses valores eu não contrato. Por esses valores eu não contrato. Vai pagar 30 milhões de euros para um jogador que chega sem ter a certeza que vai ser titular. Qual é a certeza que nós temos que ele vai ser titular no lugar do Pedro? Gente, nós estamos falando, no nosso time nós temos um centroavante chamado Pedro. Ninguém tem um centroavante no país como nós temos. E como que contrata, paga 30 milhões de euros para um jogador que não chega para ser titular? Não tem como. Com 30 milhões de euros, se é para compor elenco, nós conseguimos contratar vários jogadores de alto nível. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Deixa nos comentários aí o que você achou. Eu falei sobre a renovação do Felipe Luiz, que se eu tivesse com a caneta na mão, eu não renovaria pelo desgaste que foi criado. Não tinha essa necessidade de criar esse desgaste todo. E Caio Jorge, por esse valor eu não contrato de jeito nenhum. Porque temos jogadores de extrema excelência espalhada pelo mundo que custe menos do que o Caio Jorge. Gente, o país, França, né? A França contrata vários jogadores africanos que depois eles se destacam e valem milhões. E o Flamengo não consegue buscar esses jogadores e encontrar. Nós temos que ter um scout top dos tops. Para a gente não precisar pagar caro, a gente ter retorno técnico, que é o mais importante, porque retorno técnico ele vem acompanhado de cash, ele vem acompanhado de conquista. E depois nós temos retorno financeiro. Então eu falei sobre Felipe Luiz e Caio Jorge. Os dois, por esse valor, Caio Jorge eu não contrato. E vou torcer muito o Felipe Luiz, ele merece parabéns de verdade, merece a honraria por ter conseguido dirigir um time que não é fácil dirigir o Flamengo, não é fácil, tendo em vista vários treinadores que já passaram pelo Flamengo e não teve capacidade de gerir o time chamado Flamengo, e ele conseguiu. Então vamos torcer para que tenhamos um ano magnífico de 2026 e que consigamos
conquistar novamente um brasileiro, uma Libertadores e por que não também a Copa do Brasil e bater a tríplice coroa. Nós temos elenco para disputar um time só a Copa do Brasil, o outro time só Libertadores e Brasileiro e de altíssimo nível. Então, fica com Deus, compartilha esse vídeo aí para geral, vamos hypar, vamos divulgar mesmo, porque esse canal veio para chegar, esse projeto, o Sem Passar Pano FC veio para ficar, galera. Tamo junto e até a próxima. Mais tarde vai ter outro vídeo. Tamo junto.